Olá pessoal, eu sou Letícia Sena, bem-vindos a mais um Isto é Gente Entrevista. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber minha amiga querida Sônia Abrão. Obrigada, Sônia, por ter topado. Você imagina, obrigada a você pelo Você convite. saiu do A Tarde é Sua e veio pra cá. Direto e reto. Sônia, muita gente te conhece na televisão, muitos anos, mas conta como que foi, assim, como tudo começou. Você sempre quis ser jornalista? Como que foi, assim? Sim, ser jornalista, sim. Desde criança, eu não sei te explicar, porque eu nunca tive problema de vocação. Para mim sempre foi muito claro, quero ser jornalista, entendeu? E aí eu fui batalhando por isso, foi difícil, porque meu pai, ele não aceitava, ele queria que eu fosse médica, de todo jeito. Eu cheguei a fazer cursinho de medicina no Objetivo, para você ter uma Jura? ideia. Foi. Muito tempo você ficou fazendo ou não? Ah, eu fiquei fazendo, era aquele cursinho de 1 ano, né? Então, quando chegou na reta final, que era já para inscrição na faculdade, na USP, aquela coisa toda, aí eu não aguentei, falei, não vou. Aí eu destruí o primeiro dos sonhos dele, né? Aí eu fiz minha inscrição em humanas mesmo, sabe? E Você sempre gostou de fui ler, tocar. escrever? Muito, muito. Eu sempre fui da minha bate-caverna mesmo, ficar no quarto, sabe? Lendo, escrevendo, pensando, fazendo uma série de coisas no meu mundinho particular mesmo. Mas e foi assim, eu realmente decidi que não era, eu não ia mesmo ser uma médica, por mais que eu ache lindo, não tinha nada a ver comigo. Vocação, Sabe? feliz no que faz. Aí é o que eu falei, sinto muito, pai, mas é a minha vida, né? Então eu vou fazer aquilo que eu quero. E depois ele acabou aceitando e foi, aí tudo correu normal. E você começou no Notícias Populares? Foi o começo de tudo ou não? Você passou? Não, aqui em São Paulo tinha o Diário Oficial, o Dia, que era, na verdade, ele encartava o Diário Oficial. Então, pela faculdade, pela Casper Libero, a gente começou a fazer estágio lá também, além de fazer na Gazeta, nos jornais da Gazeta, TV, rádio, aquela época. Era muito legal a Casper por causa disso, você tinha tudo na prática mesmo. Até hoje acho que eles têm essa forma, Acho né? que sim, Tem. né? Tem. Então era muito legal isso. A gente fazia o nosso jornal laboratório lá também, era tudo ótimo. E aí foi minha primeira experiência, assim, fora de lá. Eu já tinha feito a revista do Sírio-Libanês também, né? Não do Sírio-Libanês, do Sírio, porque eu fui procurar vaga de estagiário na Folha, aí o diretor do Parque Gráfico conseguiu essa vaga porque ele era do Parque Gráfico lá do Sírio. E aí começou assim, e foi muito legal. Nos anos 2000 que você começou na TV, não foi? Como apresentadora foi, né? Porque foi um longo percurso, Letícia, sabe? Eu nunca pensei em fazer televisão, eu tenho problema com imagem, não gosto, achava aquela coisa das pessoas muito pretensiosas, se colocando elas mesmas no pedestal, se achando a nata da humanidade. É meio assim Porque até fala do glamour, hoje. né? Exatamente. Ego. Né? Ego o tempo todo, aquilo me incomodava bastante. E eu sempre quis ser de jornal e repórter, era tênis no pé, jeans, camiseta, entra na viatura, vai, faz, volta, escreve, e depois você tinha aquele prazer de ficar vendo o jornal lá no Parque Gráfico rodando, né? Era muito legal. Então as coisas foram acontecendo, porque aí a gente tinha um professor de jornalismo comparado, que era o Ebrahim Ramadan, na faculdade, e ele escolheu alguns alunos para levar para a redação do NP, porque ele era o editor-chefe do NP, ele era o diretor do jornal. Eu estava escolhida, porque ele achava que eu levava muito a sério o jornal laboratório, né? E aí ele levou a gente, todo mundo que ele levou ficou. Depois ele levou uma turma, acho que de 6, 7, ele contratou todo mundo depois, foi muito legal. E aí começou, fui passando por todas as editorias, aí surgiu uma vaga na editoria de variedades, e aí começou, né? Foi ali que começou, Foi ali assim. que começou mesmo, que ele me passou a coluna de variedades, que era só de televisão, eu incluí rádio também, porque eu já gostava muito de rádio, e virou uma página em muito pouco tempo, era uma das páginas mais lidas do jornal mesmo, e foi um sucesso. E aí, por escrever sobre televisão, os programas começaram a chamar, e aí eu comecei a participar de tudo, programa de rádio, programa de televisão, aquela coisa toda, mas nunca pensei em trabalhar em televisão. Você nunca se Participar dos programas, sim,
porque você comete menos injustiça sabendo o funcionamento da máquina, conhecendo os profissionais, você sabe dimensionar melhor a crítica que você vai fazer ou a notícia que você vai dar. Então, para mim era muito importante, nunca escolhi programa, esse eu faço, não faço. Chamou, eu estava lá, sabe? Isso foi um grande aprendizado, 1000 vezes mais que qualquer faculdade. Como você vê que as pessoas falam que você tem um posicionamento, você vai, você tem aquela ideia e você vai firme, assim, você não porque as pessoas estão falando, você tem um posicionamento muito forte. Você sempre foi assim? De Eu sempre fui atitude? assim, eu não sei, é da minha natureza mesmo. Se eu confio, se eu acredito, se aquilo minha intuição me leva, embora eu reconsidere, eu reanaliso, mas assim, eu batalho pelo que eu acho mesmo, né? Porque hoje com as redes sociais as pessoas querem Ai, manipular. o tempo todo, Como que você o vê tempo assim essas? todo. Eu vejo que a gente tem que confiar naquilo que pensa, que sente, né? Colocar os nossos valores naquilo que a gente escreve, na mensagem que você quer passar, e o público sabe que escolha quem quer ficar, quem é da sua tribo fica, quem não quer vai embora, ótimo, não tem problema nenhum. E no SBT, foi ali que tudo começou? No SBT, é assim, de participação, você está Programa, falando? De programa, sim, com certeza. Foi ali Foi que muito isso, você né? tem um Que é ali carinho que muito sabe? grande, né, pelo Ah, eu SBT. tenho. Vai ser sempre minha casa, sabe? Não tem um lugar muito especial no meu coração. E eles são muito queridos com você, Embora né? nossa, eu sou muito bem recebida, sempre convidada para participar dos programas, das comemorações, das festas, e assim, o Silvio, ele foi um grande orientador da minha carreira, sabe? Sempre dando toques, sempre orientando. Teve uma época que eu queria parar com o rádio, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo agora, jornal, rádio, revista, TV, sou de gêmeos, sabe o negócio assim? Comunicativo e faz de tudo um pouco. Tinha uma hora que eu não estava aguentando mais, e aí ele costumava me ouvir muito na Rádio Globo, e eu falei que eu ia sair, ele, de jeito nenhum, você não pode fazer isso, não faça, é uma grande escola, fica, não sei o quê, e olha, de lá é que foi que deslanchou minha carreira de comunicadora de rádio, porque eu não fui, sabe, eu não fui embora, eu resolvi seguir o conselho dele. Eu fiquei mais um tempo, e aí as coisas, de repente eu ganhei meu programa lá dentro da Rádio Globo, saca? Quer dizer, ele estava muito certo naquilo que ele estava falando. Ele sabe o que ele fala, né, Ele sabe o que Silvio? ele Grande fala mesmo, comunicador. meu Deus do céu. E como que você vê ele assim fora da TV? Ah, pelo amor de Deus, eu não consigo ainda aceitar isso, sabe? Agora a gente, né, tá começando a se conscientizar, porque a gente estava muito naquela batida há uns 2 anos, volta Silvio, volta Silvio, volta Silvio, ele não quer voltar. Né? Pelo jeito ele não vai voltar. Agora ele quer curtir a vida dele do jeito dele, sem ter nenhuma obrigação, sem ter nenhum compromisso, né? Ele assiste, ele vê, ele analisa, ele A dá Silvia veio aqui, ela falou que ele acompanha tudo. acompanha tudo, imagina. Ele conhece o A Tarde é Sua, nosso programa, de trás para frente. Cada vez que eu fazer o jogo das 3 pistas com ele, o troféu imprensa, ou qualquer coisa, ele vinha dar a análise dele. Olha, isso aqui tá bom, isso não tá, e não sei o quê. Meu programa na outra emissora não interessava para ele queria realmente, né, dar uma orientada. Isso sempre foi muito bom. Como que você tá vendo o SBT sem o Silvio, assim, essas mudanças? Então, é estranho para gente, né, que trabalhou com ele durante tantos anos, ele fez parte da minha carreira o tempo todo, não só, assim, trabalhando com ele, mas ele era um assunto praticamente de todos os dias. Aquele domingo era uma coisa, né, você sabia que no outro dia você tinha que estar escrevendo tudo, porque era isso que o público queria saber, ouvir, saber de bastidores, essa coisa toda. Então é difícil você aceitar que as coisas mudaram, que a realidade é outra, que ele está numa outra fase da vida dele e que aqueles amigos que você tinha estão sendo substituídos nos postos, né, chaves também. Então, você tem que olhar com outros olhos mesmo, com o mesmo carinho, assim. O que facilita muito é que são as filhas, né? E a gente está acostumada com elas desde pequenas. Elas foram crescendo dentro da emissora e a gente trabalhando lá, a gente foi acompanhando. Então não choca tanto, aquele carinho se esparrama também por elas. Então eu acho que isso mantém uma unidade assim para a gente afetiva, inclusive não só profissional. É um consolo, vamos dizer assim. Outro dia eu estava falando que foi em alguma entrevista que me falaram que eu achava da Patrícia. Eu acho ela maravilhosa, porque ela não deixou o programa Silvio Santos morrer.
entendeu? É através dela, do carisma dela, do trabalho mesmo que ela foi desenvolvendo, ela mantém o programa, ele está aí, né? Tanto que agora ganhou também o nome dela, ao lado do nome do pai. Então, eu acho muito legal esse tipo de coisa. A gente tem que se adaptar, não tem outro E jeito. essas mudanças de influenciadores na grade, grandes, por exemplo, a Angélica tá fora da TV. Como que você vê isso? Essa nova TV, porque a TV deu uma reformulada, né? É uma transição total mesmo, né? Tem pessoal de outras épocas que permanece, e tem gente nova chegando, isso vai ter que atingir um ponto de equilíbrio. O que eu acho negativo é assim, tudo que existia não serve mais e venham todos os outros porque eles entendem mais, porque eles são o futuro, e aquela coisa do etarismo mesmo. E aparecendo um monte de apresentador que, na verdade, é influenciador, enfim, Sim. quem estudou para ser apresentador, jornalista, perde espaço. Exatamente, né? Muita gente paraquedista, vamos dizer assim, que não tem mesmo condição, mas só pelo rótulo influenciador, Número eles de já seguidores. vão, número de seguidores. O espaço, que é uma coisa muito preciosa, é aberta para determinadas pessoas que nem estão preparadas para isso. Elas têm um rótulo, têm um número, sabe? Mas não têm o talento ou a experiência para esse tipo de coisa. Então, isso está sendo muito perigoso na TV, eu acho. Você acha que a Eliana vai para Globo? Eu acho bastante. Eu acredito Eu acompanhei mesmo. vocês falando no programa, acho que ela vai mesmo para Globo. Sim, com certeza, né? Mas esse papo da Globo tá rolando há uns 2 anos já. Ela tinha dito que só iria se fosse para o domingo. Ela não queria outra alternativa, porque eles queriam ela para a Supermanhã da Globo, né? Ela seria, tipo assim, ocuparia aquela faixa do encontro, dividindo com o jornalismo, com a Ana, aquela coisa toda. Ela analisou, não topou, porque ela tem um público fiel. Ela é a cara do Nossa, domingo, né? Ela é a agora? cara Não do tem- domingo, não tem, né? Não Ela tem é a como primeira ser outro dama do dia. domingo, não tem. Nem a Ivete Sangalo conseguiu competir, ninguém Com todo aquele carisma que ela tem. né? Exatamente, né? Mas ninguém conseguiu ocupar ou participar da guerra de audiência como ela foi a figura feminina mesmo. Então, eu acho que ela está certíssima de querer o domingo para ela, seja qual for o horário, mas ela estando no dia que é dela E o mesmo. né? Hulk junto com ela, né? Os dois vão ficar no domingo. Sim, se os isso dois. acontecer. Se isso né? acontecer, na verdade, ela vem no horário antes do dele, né? Que a Angélica já estava querendo muito, porque faria a dobradinha do casal. O Hulk também queria O que, que bastante. aconteceu com a Angélica de tirarem, né? Teve quase de novo com o Foi. pé ali e de repente andou tudo para trás. Eu gosto muito dela, eu acho que é um talento tão desperdiçado, assim. Ela faz tanta coisa bacana e. Tá se dando muito bem no digital, ela é muito versátil, na verdade. Mas ela tinha que estar à frente de um programa de TV, com toda certeza, TV aberta mesmo, né? O que você sente falta, Sônia, na TV, assim, de. Na TV, eu sinto falta mais, assim, de espontaneidade mesmo, de autenticidade, porque, assim, os formatos, né, eles se repetem, na verdade, ninguém vai inventar a roda, pode melhorar bastante, pode aperfeiçoar, pode aumentar a velocidade, mas, assim, o que diferencia os comunicadores, os profissionais, é a personalidade de cada um, é o jeito de cada um, a linguagem de cada um, sabe? Esse é o cardápio, vamos dizer assim, onde o público vai escolher aqueles que ele vai seguir em termos de assistir, não de redes sociais, né? E é isso. Então, a gente existia um tempo mais personalizado, acho, com mais autenticidade, que foi essa geração turbinada dos grandes comunicadores, de Silvio, de Hebe, de Faustão, nossa, gente de muito talento mesmo, que faz parte da história da TV e não tem jeito, né? Por quê? Porque eles eram autênticos, eles tinham uma marca muito pessoal. Isso praticamente não existe. Não existe sabe? mais, Ficou né? por conta da aparência, ficou Número por de conta seguidores. das redes sociais e ficou por conta de ser influencer ou não, sabe? É uma pobreza, eu acho, bem mais pobre. Falando em coisa boa da TV, o A Tarde é Sua completou 18 anos. Como que é um programa, assim, 18 anos é muita coisa, né, no ar. Você vê que o programa não dura nada hoje em dia, os programas. Então, isso espanta a gente também, não sei. 18 anos, um público fiel, todo mundo assiste, repercute. Foi até pro Big É Brother. diário, sabe? Não é nem semanal. O diário que desgasta muito mais rapidamente. E tá aí. Não sei por quê, mas... assim, na verdade, que você tinha perguntado, eu comecei como apresentadora mesmo. Em 2000, no A Casa é Sua,
na Rede TV. Aí a gente ficou lá 2 anos, aí o Silvio chamou, a gente foi para a SBT e depois nós voltamos em 2006, mas a gente já tinha passado antes pela Record também. E aí nós ficamos, foi uma coisa que a gente não sabe explicar, mas é muito legal o que acontece. Falei, eu não sei explicar, eu só sei agradecer. Mas eu acho que, assim, a gente sempre foi muito antenado com as mudanças, né? Com os assuntos, com as coisas que sempre motivaram mais o público. Talvez tenha a ver com isso. Eu falo muito também com a direção firme do meu irmão, do Elias. Ele é um gênio da estratégia, uma coisa assim, ele tem um feeling, é hora de mudar, é hora de mudar. Isso, assim, de épocas em épocas, de fase em fase, como no decorrer do programa todo dia, entendeu? Às vezes você está falando de uma coisa, não mais, vamos para... e assim, e você tem que acompanhar o ritmo, sabe? Então é muito legal. Mas eu acho que, no fundo, o ponto que mantém essa unidade em 18 anos é exatamente essa história da gente ser muito verdadeiro, sabe? Como eu falei, Transparente, né, Sônia? verdade nunca sai de moda. Então, seja que formato de programa você possa fazer, o público confia em você, acredita no que você está falando e estabelece aquele laço. E esse laço tem durado muito tempo, Porque as graças a pessoas ligam no programa para ver a sua opinião, né? O que você vai Tem falar. muito E se isso, identifica, né? né? Tem muito E até quem não se isso. identifica assiste porque quer ver você Sim, até falando. para contestar, para ver É. como é que é né, o enfoque que eu dou a determinado assunto. Essa história de Big Brother, a gente percebe claramente, né, Cris, a preferência do público por ver a cobertura do nosso programa. Não, até no na nosso edição do Big programa. Brother passou vocês, Sim, né? passou, é Esse verdade ano. Porque o mesmo, Boninho, ele tá fanfic. acompanhando, ele quer Sim, ouvir o que você vai falar sim. para ele, até para ele Uhum. trazer para o programa. Sim, é verdade mesmo. Então, tem muito isso, que também eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco, a opinião. E o público gosta disso. Ficou mais para o jornalismo, evidentemente, do que para o entretenimento. Mas no entretenimento o pessoal também gosta desse tipo de E coisa. você é especialista em dar sua opinião e você vai até o fim Então, aqui. eu acho que é um lado meu, né, que é meu mesmo, então eu não consigo não me posicionar. Aí vem aquela história, mas você é jornalista, tem que ser imparcial, é aquela coisa, falam demais, época de reality, então as torcidas são ferozes. Mas, na verdade, eu não estou ali só como jornalista, eu sou uma comunicadora e, como tal, eu tenho o direito de dar minha opinião de qualquer maneira. O lado jornalístico, ele fica preservado a partir do momento que outras pessoas participam comigo do debate. Existe uma diversidade de opiniões. Então, ali a coisa fica estabelecida. Né, eu acho que a gente acaba atingindo todas as fatias de público, na verdade. Cada um escolhe ali, né, a sua opinião, a opinião com qual se identifica. E todas as informações ligadas a qualquer assunto, independente da minha opinião, elas vão ao ar. Então, Sim. o pessoal tem material para pensar Os por dois si lados. próprio. Os dois lados da história, sempre. Falando de Big Brother, os últimos, Juliette, Arthur e Davi, você fez uma campanha assim, você defendeu aquilo que você acreditou e foram os campeões, assim. Como que você viu, pessoal, muitos haters, enfim. Você defendeu agora o último, o Davi, você defendeu ele com unhas e dentes, ele ganhou, agora ele tá sendo criticado por ter ido no Rio Grande do Sul. Como que você vê, assim, esses ataques? Eu acho um absurdo, eu acho que é coisa de haters mesmo, aquele pessoal que não aceita a vitória dele até hoje e insiste em prejudicar a imagem dele, Letícia, porque o que ele está fazendo, sabe? É uma coisa tão importante, tão boa, tão humana, que ele já fazia antes, quando ele era só o pobre menino de Cajazeiras, ele já era um pobre menino que repartia o que tinha e o que não tinha ele ia atrás para repartir com os outros. Ele sempre foi dedicado ao trabalho social, né? Roupa, mantimento, objetos de uso pessoal, aquela coisa toda que ele fazia. É só pegar os vídeos dele antes de entrar no Big Brother. Tá tudo documentado. Então, meu Deus, a partir do momento que ele tem um treinamento, que ele já foi do exército, que ele sabe dar os primeiros socorros, que ele sabe salvar na água, ele tem esse treinamento de nado, saca? Que ele é um cozinheiro, ele foi da cozinha do exército, ele tá lá no hospital, se precisarem dele, ele vai cozinhar, ele já falou, ele vai ajudar a preparar as marmitas para o pessoal desabrigado, levar mantimento, tudo. O que ele está fazendo de errado? Me fala. Para o pessoal vir dizer que ele só quer aparecer.
né? Se não É um faz, absurdo. reclamam, se faz. Se ele não tivesse feito nada, estava sendo pichado da mesma maneira. Ele está lá na batalha, não precisaria, podia estar com os 3, 4 milhões dele, curtindo o mundo, em alguma viagem, podia estar em Paris, que é um dos sonhos dele, saca? E está lá no Rio Grande do Sul, está lá no meio da água, está lá vendo o sofrimento daquele povo, está levando água, está levando mantimento, levou uma tonelada de água para o povo, tudo de iniciativa dele, sozinho, não tem uma comitiva com ele, não tem nada, ele foi com a cara e a coragem, porque ele sabe que ele está preparado para isso. E o pessoal vem pichar, como estão falando do Scooby também. Também a Luana, né? e colocou a Luana Piovani no Exatamente, meio. uma loucura isso, né? Tem um drama de milhares de pessoas e você vem com a sua questão pessoal para a rede social só para atingir aquele que naquele momento está sendo muito aplaudido pelo que ele está fazendo. Eu achei uma pobreza. Por mais que ela tenha motivos, isso, aquilo não era o momento da causa pessoal, né? Tem outras coisas em questão. Então, acho que para esse pessoal que fica falando que quem está indo lá ou participando, mesmo não indo lá, mas agitando pelas redes sociais, fazendo campanhas. Essa onda de haters que vem dizer que o pessoal só quer aparecer, eu estava falando isso hoje no programa, que apareça, olha, nós vamos botar todas as câmeras para eles, vamos dar o maior espaço, pode aparecer à vontade, porque o trabalho que eles estão fazendo é o que funciona na verdade, é o que importa na verdade, né? Então aí estão participando, querem biscoito, vamos dar biscoito, vamos botar a câmera lá, vão fazer o que for, desde que eles possam continuar fazendo o trabalho que eles estão fazendo, porque isso é concreto, isso é real, isso é o que importa de verdade. Então o resto, para de questionar besteira, sabe? Verdade. Voltando para falar da Globo, teve até saiu umas notícias falando que o A Tarde é Sua persegue a Patrícia Poeta e a Ana Maria Braga. Da onde? Porque vocês comentam os assuntos, elas se sentem perseguidas, exatamente, né? mas sabe o que é? Essa história de serem programas diários. Então, todo dia acontece alguma coisa e todo dia o nosso assunto é televisão prioritariamente. Então, tem dia que você comenta uma, tem dia que você comenta outro, tem dia que você comenta das outras emissoras e não tem jeito. Com programa semanal isso é mais simples, não aparece tanto. Agora, com programa diário não tem jeito, porque é material todo dia. Todo E elas dia, todo alfinetam, dia. né? Elas falam. Sim, faz parte, né? Faz parte Desmentem do as jogo, coisas. não tem problema. Você não abaixa a cabeça, Ah, você não, sempre. não. Hoje se fala, não deita para ninguém, né? É por Ô, isso. Sônia, repercutiu bastante também o show da Madonna. Como que você viu, assim? Olha, é uma coisa que dividiu e de novo, nossa, não sei, o Brasil anda com uma vocação de divisão, Foi. né? Até o Luciano Huck De falou isso, coisa. né? Que uniu o Brasil, na verdade, dividiu opiniões, né? Não foi tão unido assim, não, sabe? Eu acho que um evento desse porte você não tinha como cancelar. É uma coisa de meses, exatamente, sabe? O prejuízo ia ser muito grande, inclusive o prejuízo para a cidade, porque só num primeiro momento, os primeiros cálculos deles, foram 263 milhões de reais trazidos para o Rio de Janeiro, que também precisa, que também é uma cidade que passa por problemas muito sérios. Né? Ia precisar dessa grana, foi um evento. Então, eu acho que o fato das pessoas terem ido ver o show da Madonna não quer dizer que elas não se importassem com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Muita gente que estava lá já devia ter feito doação, sabe? Ao mesmo tempo, vamos dar uma anestesiada, sabe um negócio assim? Vamos entender que a vida continua. Misturaram tudo. E uma coisa não anulava a outra, porque você não pode inviabilizar uma cidade porque tem um outro local do país que está pior ainda, entendeu? Vamos tentar manter aqui, segura aqui, vamos cuidar de lá, com urgência. Como que a gente está fazendo, Exatamente, ajudando, como né? está fazendo agora. Então, achei que não era necessária essa divisão, não era esse o espírito. E o show da Madonna foi lindo, eu amo a Madonna, eu adorei que ela estivesse aqui. E foi lindo, né? As homenagens. Foi lindo. As pessoas não falam um lado bom, né? Não fala, pegou nessa história, né? O país está de luto, você não pode cantar, não pode aplaudir, não pode, por um momento, tentar se alienar daquilo para reciclar sua energia e depois do show você voltar mais forte ainda para aquela causa, né?
Pelo menos esse foi o meu ponto de vista. Mas assim, e fora que a Madonna, o que ela representa como mulher, como força feminina, como revolucionária mesmo, que ela não é rainha do pop à toa, sabe? O pessoal pode falar, ai, 65 anos e tentar inviabilizar a Madonna, só que na hora que ela sobe no palco não tem nada que justifique esse tipo de discurso. Então, achei que foram coisas muito importantes que, de repente, uma atropelou a outra e quase tirou o brilho de tudo, mas ficou no quase. Ela foi, a situação está aí, e assim a gente vê nisso sim um país unido para socorrer os seus irmãos, não é? Que Você agora eles estão vê precisando, né? precisando demais. Tá e todo você mundo vê unido nessa corrente do bem. exatamente. O Davi é um exemplo, ele cruzou o país, ele saiu do Nordeste para o Colocou a Sul mochila para no lugar. poder vir e fazer as coisas, e muita gente está fazendo isso. Tem gente atravessando o país para poder prestar socorro para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu Vamos acho falar de Felipe agora, do netinho, seu netinho que acabou de nascer, o primeiro neto. Como é que tá, assim, essa então, fase? não sei muito. Ele tem nem um mês ele fez, né? Não, deixa eu ver, ele nasceu dia 20, a gente está hoje em 9, né? Então, 20, 10, dia 9, 19 dias. 19 dias. Ele é recém-nascido mesmo, porque ele veio prematuro, né? Apressadinho, ele nasceu antes do tempo mesmo, mas ele nasceu muito bem, graças a Deus, com peso e tamanho que não era de prematuro. Os médicos chamam isso de prematuro tardio. Na verdade, ele é um prematuro, mas ele já tem um desenvolvimento muito bom. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, foi surpresa quando eles noticiaram da gravidez, porque eles tinham um bebê planejado para daqui a 5 anos. Os dois queriam estar muito estabilizados Porque na eles casaram há vida, na pouco carreira. tempo. Eles casaram em 2022, né? É, A 2022. Bela e o Jorge. A Bela e o Jorge, isso. E aí o projeto deles agora era só crescer na carreira, estabilizar a Viajar, vida, curtir a viajar, vida. curtir muito e depois, né, pensar nos filhos. E aconteceu assim, sabe? Então, quando eles falaram da gravidez, falei, meu Deus. E aí, quando ele aparece de repente, meu Deus, mais ainda. Fiquei chamando por Deus, assim. Mas deu tudo certo e é muito lindo, sabe? Assim, eu fico agradecendo a Deus, Letícia, o fato de poder chegar a essa altura da vida e viver essa fase, esse momento tão importante desse ciclo, né? Que é quando você vê que a vida vai continuar com outras pessoas que você ajudou a plantar nesse mundo, assim. É uma sensação muito, muito ampla da vida, do que é a vida mesmo, do que são as chegadas e partidas, sabe? Eu Quando acho isso você postou, importante. tinha gente, ai, não sabia que você tinha filho. O pessoal ficou Foi, surpreso, é eu muito vi. engraçado, porque eu sou muito preservada na minha vida pessoal. Falo da vida dos outros, mas a minha mesmo. E as pessoas têm curiosidade de saber se você namora, se você não namora. Como Tem a muita mulher essa sofre história, muito né? isso, né? Sofre muito isso, é uma cobrança danada mesmo. Então, é assim, mas é da minha natureza, não é premeditado que eu, sabe, seja trancada, não deixe ninguém saber de nada, não. Muita gente sabe das coisas, e comenta muito naturalmente no programa também. Eu só não sou de expor a minha vida, isso eu não sou mesmo, porque eu sempre fui assim, muito preservada. E de repente você tem que lidar com esse lado também, sabe? De quererem saber da sua vida pessoal, de você como mulher, do que você faz, do que você não faz. Você fica muito A tempo mulher sem é muito beijar, sem cobrada. transar, sem nada. Cobrança pra ter filho, Sim, né? cobrança para ter filho, cobrança para não envelhecer. Eles tentam tirar o seu direito a envelhecer, então é difícil. Por isso que eu falo, você tem que ter o seu foco, o seu núcleo, sabe? Muito bem definido e muito certo dentro de você mesmo, muito bem plantado. Eu acho que eu tenho. Você escreveu o livro, né? Homens que Amei, não foi? Aos homens que As amei. Eu homens que lembro que eu te amei, entrevistei esse na época. Eu último entrevistei agora. na Você me época. entrevistou, Que né? foi isso de cobrança mesmo, das pessoas. A Sônia namora, a Sônia tem alguém. Não sabia que ela tinha Exatamente, sabe? filho. Então assim, eu preservo muito esse lado da minha vida. Eu não quero ninguém sendo exposto comigo. Aliás, eu não quero ninguém interferindo na minha vida. Por isso que eu falo, sabe? Meu Você foi casada há muitos figurino. anos. Eu fui casada há 17 anos, exatamente, com o pai do Jorge. Nunca foi projeto meu. Eu nunca pensei em me casar, nunca pensei em ter filho. Eu pensava em mochila nas costas, correr o mundo atrás de notícia, acabou, né? Ser correspondente internacional, aquela coisa toda. Mas, sabe, o destino é que manda, e eu não brigo com ele, como já diria o Leminski. Aí
assino. E aí você vai vivendo sua vida. Poxa, descasei. Isso não quer dizer que eu não vá amar outras pessoas, que eu não vá ter outros romances, que eu não vá continuar vivendo esse lado da minha vida. Eu só não gosto de expor de verdade. Esse eu fecho as 7 chaves, porque senão vira As bagunça. pessoas Senão o interferem. pessoal avacalha demais com tudo, sabe? Eu É uma não liberdade para as gosto. pessoas entrarem na Eu sua não vida pessoal, gosto né? disso, eu não gosto disso. Então, essa parte, aí essa eu preservo de verdade. Essa é minha. Você falou de etarismo, você já sofreu ou não com etarismo? Essas coisas? Ainda não, mas tá no ar, né? Depois dessa história de avó, tá no ar. Como As que é? pessoas... Porque até a Silvia veio aqui, a Mara Maravilha veio aqui, e elas falaram muito isso, de etarismo, de namorar homens mais novos, de apresentar um programa, disso. A mulher vai ficando mais velha, vai sendo descartada. Assim. Ah, sim, né? Eu acho que também faz parte do ciclo natural da vida, desde que você pudesse viver isso naturalmente, não na base da cobrança, entende? Ou das pessoas ficarem, tá na hora de se aposentar, tá na hora de não sei o quê. Se começa a ouvir isso, a Ana Maria Braga estava pé da vida outro dia com essa história, né? Porque eu acho, e isso era uma coisa assim que eu já falava muito na época do Troféu Imprensa, quando todo mundo achava que a Hebe não devia mais participar, porque ela ganhava todos, entendeu? E eu achava um absurdo, porque se ela tem energia, se ela faz um trabalho que o público ainda considera o melhor, é o direito dela estar ali e viver a profissão dela pelo tempo que tenha que durar realmente, como o Silvio fez. Ele viveu o máximo que ele quis, que ele pôde, de repente ele falou, chega. Aí a gente que escolhe, não é ninguém que vai cobrar ou obrigar que você encerre o seu ciclo profissional. Isso eu acho um absurdo, Falaram na isso do verdade. Faustão também, que ele acabou ficando Também, doente, mas queriam, sim, né? Sabe por que ele não se aposenta? Já trabalhou já está muito. 32 anos no ar. Outro dia lá, o pessoal estava falando assim, olha, chegou em 18, melhor parar de contar a partir daqui, porque senão o pessoal vai começar a falar, tá na hora de sair no ar, hein? Já está há muito tempo no ar, hein? Essa coisa. E existe mesmo, né? Que se dane. Sônia, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Queria muito te agradecer por você ter topado. Imagina, Eu te foi admiro ótimo. muito, assim, uma amiga querida, que a gente sempre se acompanha nas redes sociais. Eu assisto o programa. E é o que eu te falei, assim, todo mundo que eu converso respeita muito. Não, a Sônia tem opinião. Eu queria trazer uma pessoa bacana, assim. Tô muito feliz que você topou, obrigada. viu? Muito obrigada. Um beijo no Felipe. Pode deixar. Qualquer dia você vai conhecer. Tá bom. Tá?